Deus quer que você cresça. Por favor, diga amém. Mas crescimento, principalmente falando do espiritual, ele não vem só com o tempo. A gente sabe que crescimento não vem sem tempo. Porque a palavra de Deus mostra que o tempo é necessário. Paulo escreve a Timóteo e diz, olha, não estabeleça numa posição ministerial alguém que é neófito. A palavra neófito significa novo na fé. Então ele está dizendo, o novo convertido, o novo na fé, já não pode ser empossado num lugar de autoridade, porque obviamente não teve tempo para crescer. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A Bíblia diz que ela brota sem ele saber como, mas tem um processo. Primeiro a erva, está lá em Marcos 4, de 26 a 29. Primeiro a erva, a Bíblia diz, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando tiver maduro é que se mete a foice. Você não planta a semente num dia para colher no outro. Porque do momento do plantio até a hora da maturação, para que se possa colher, existe a necessidade de tempo. Então, tanto no natural como no espiritual, nós sabemos que o crescimento não vem sem tempo. Mas a pergunta é, só o tempo garante o crescimento? Eu quero te dizer também não. Hebreus capítulo 5, versículo 12, nos diz, quando vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Ele está dizendo, pelo tempo que passou, pelo tanto de tempo que vocês têm aí de vida cristã, de janela de vida cristã, vocês já deveriam estar ensinando, mas tem que aprender de novo o beabá da fé. Significa que aquele tempo foi perdido. Eles não só não cresceram, não avançaram para mudança de comportamento, em vez de só aprender a ensinar, como nem aprender estavam aprendendo. Então, para vivermos maturidade, não adianta apenas esperar o tempo passar. Juntamente com o tempo, e a razão pela qual o tempo é importante, é porque ele pode proporcionar processos de crescimento. E nós precisamos entender a importância dos processos. Nossos filhos precisam ser submetidos a processos. Responsabilidades têm que ser confiadas a ele. Há momentos onde alguns aspectos da zona de conforto têm que ser intencionalmente removidos. E os processos vão auxiliar no crescimento. Deus também tem processos. E normalmente ele vai usar circunstâncias à nossa volta. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria. Eu acho que se ele falar só de alegria, já era um desafio. Mas a Bíblia ainda diz, para ter por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Verso 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Essa palavra traduzida perfeitos, no grego teleios, significa levado ao seu fim, finalizado, completo. E esse é o processo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Mas ele também diz íntegros, né? Ele está dizendo inteiro. O desenvolvimento precisa acontecer na vida de todos nós. E para que isso aconteça, Deus decidiu usar circunstâncias que muitas vezes vão nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes são verdadeiros processos aos quais nós somos submetidos, e eles se chamam provações. As pessoas, de alguma forma, querem acreditar que existe uma vida cristã onde a gente não vai experimentar prova. Eu quero dizer, isso não é verdade. Por outro lado, alguns parecem acreditar que a gente só vai viver de prova sem intervenção e vitória da parte de Deus. Isso também não é verdade. Mas andar em vitória não significa não passar por lutas, significa vencer as lutas. E alguns tentam criar um conceito de vitória, de um triunfalismo, onde eu nunca vou ter nenhum problema, nenhuma situação difícil, nenhum desconforto. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Jesus garantiu que no mundo a gente ele daria com aflições. Ele nos ensinou, ele nos preparou para isso no seu ensino, de que nós teríamos que lidar com circunstâncias difíceis. E nós precisamos entender que elas não vão produzir isso automaticamente, depende de uma atitude correta da nossa parte. Em algum outro momento eu quero falar sobre esse tipo de atitude que nós precisamos escolher ter, mas elas podem contribuir para o nosso crescimento. Então, para deixar esse lugar de meninice e alcançarmos a plenitude do que Deus tem, o Senhor providenciou não apenas alimento, mas ele providenciou processos. Aqui, quando ele está falando com Israel, ele está usando essa ilustração.
E eu estou começando exatamente desse texto que retrata um tempo e um período distante de nós, para quem viveu uma outra aliança, o tempo do Antigo Testamento por uma razão. Paulo escreve aos Coríntios e diz que essas coisas que aconteciam a Israel foram escritas para advertência a nós, servem de exemplo para nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Então Deus está dizendo, eu queria ensinar a vocês, que vivem a dinâmica da nova aliança, da fé cristã hoje, princípios através daquilo que eu registrei sobre a maneira como eu tinha de lidar com Israel. Então vamos tentar definir o que exatamente é esse voo na asa da águia. Deus diz, eu trouxe vocês até aqui, do Egito até aqui, foi o voo na águia. Então enquanto ainda estavam voando, não tinham sido jogados para cima. Mas o que Deus está dizendo é agora, no limiar da terra prometida, na hora de colocar vocês dentro daquilo que pode ser classificado como a plenitude do propósito de Deus. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para ficar perambulando pelo deserto. O deserto era necessário, mas ele tinha em mente um lugar de abundância. E para cada um de nós podemos aplicar a mesma verdade. Deus tem para mim e para você um lugar de abundância. Não significa um lugar sem lutas, a terra ainda tem gigantes a serem vencidos, mas significa que há um lugar onde nós podemos viver a plenitude do que Deus tem. Agora o curioso é que há uma dinâmica de mudança do tratamento de Deus. Como eu falei, a maturidade se evidencia na mudança de comportamento. Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava com menino, agia com menino, pensava com menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. E Deus, Ele trabalha das duas formas, as circunstâncias que mudam a nossa volta, porque estamos crescendo, e as circunstâncias que Ele vai mudar para que a gente cresça. As duas coisas se combinam numa mesma dinâmica. E eu acho curioso Deus apresentar esse exemplo, dizendo, eu carreguei vocês nas asas até aqui. O que ele está dando a entender? Agora está chegando a hora do sacolejo, meu filho. A asa vai agitar, você vai ser arremessado para que você aprenda a voar. Então, nesse momento onde ele chega no limiar da terra, há uma mudança no tratamento de Deus com a nação de Israel. E eu quero destacar pelo menos 4 coisas que mudaram na maneira de Deus tratar, desde a hora em que Deus tira o seu povo do Egito, até o momento onde eles chegam ao limiar da terra. Porque essas mudanças, elas representam também mudanças com as quais eu e você teremos que lidar. Porque isso é parte de um padrão, de um processo que Deus tem para nós. Então vamos falar dessas mudanças. Número 1, quando saíram do Egito, Deus garantiu que eles tivessem alimento especial. Diga comigo, alimento especial. Então abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 14. Que diz assim, quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Quando eles fazem a pergunta, o que é isso? No original, essa não é a melhor pronúncia, mas algo parecido com manhu, que é a pergunta do que é isso. Foi essa indagação de todo mundo, que é isso? Que é isso que desceu o orvalho? Que é isso que parece uma geada fina? Moisés está explicando, é o pão do céu. É daí que saiu a expressão maná. Da pergunta manhu, o que é isso? Eles deram o nome. Então basicamente o nome do pão era o que é isso? Fico imaginando, né, a gente chegando na padaria e dizendo, o que você quer? Que é isso, meu irmão? Né? Mas eles passaram a receber um alimento especial todo dia. Eles estão no deserto, eles estão em movimento. Não é o lugar de plantar e colher, não é o lugar onde tem comida aprovisionada, mas toda manhã, de domingo a sexta, a exceção era o sábado, toda manhã o maná vinha com provisão do céu. Na sexta-feira, porque sábado era o dia de descanso, eles deveriam colher porção dobrada. Era o único dia que se colhesse mais do que a porção diária, ele não estragava. E Deus disse, vocês têm a cota, não adianta pegar mais que estraga. Parece que nós já temos base bíblica para dieta, para regular a quantidade de comida. Mas eles tinham um alimento especial. Gente, isso aconteceu durante muito tempo. Se você olhar, por exemplo, o versículo 31
Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Ele era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Versículo 30 e... Olá, ouvintes da fé. Veja a parte 2 dessa pregação. Clique nela agora na sua tela. Te esperamos lá. Dê um like e se inscreva para novas pregações todos os dias para edificar seu espírito.